Boa noite. A gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a África, né? Os aspectos físicos e ambientais do continente africano. E como vocês podem ver, não podem ver nada porque está tudo errado aqui. Então, começando de novo. Boa noite, a gente começa a falar sobre o continente africano, aspectos físicos e ambientais do continente. Turma do 9º ano do Colégio São Miguel. Então aqui vocês estão vendo que a África é bem diversa, né? Ela tem paisagens diversificadas como o deserto do Saara, a parte da savana, que parece muito com o nosso cerrado, só que com animais um pouco mais diferentes, zebra, leão, aqui a gente tem onça, né? No Brasil teria onça, e aqui a gente teria a anta, por exemplo, como um dos maiores mamíferos, né? E aqui o Monte Kilimanjaro, mais de 5.800 metros de altitude. Bem, o continente africano possui muita diversidade, como foi falado no início. Grandes vales férteis, como o Rio Nilo e o Vale do Rio Limpopo. Grandes desertos, né, enormes desertos, o maior deles o Saara e o Kalahari. Bem, ele é cortado pelas principais linhas, linha do Equador, passa bem ao centro aqui do continente, bem ao centro mesmo. Aqui a República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, essa parte. O meridiano de Greenwich, que corta aqui o continente africano. Ele tem a parte ocidental, que são esses países, né, que ficam no ocidente à esquerda. Oriental, aqui no Oceano Índico, ocidental no Oceano Atlântico. Tem o Trópico de Câncer aqui para cima. Uma boa parte da África fica acima do Trópico de Câncer, que dá um friozinho aqui. Extremo norte do Marrocos, de vez em quando. Extremo norte da Argélia. Né? Extremo norte do Egito. E olhe lá, né? Porque também não tão longe assim do Trópico de Câncer. E aqui o clima é mediterrâneo. Bem, Trópico de Capricórnio, aqui para baixo. África do Sul, Suazilândia e o sul da Namíbia. E toda a África, quase toda ela, fica numa área intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Norte da África, países como Marrocos, Líbia, Argélia. África Ocidental, países como Cabo Verde. África Central, como República Democrática do Congo. África Oriental, né, como acontece, por exemplo, no Egito. E África Meridional, aqui no sul, como a África do Sul, Suazilândia. E é isso aí. Continente marcado pela diversidade, tem uma grande diversidade cultural, né? Várias culturas africanas, muitas línguas faladas no continente. Relevo africano, voltando aqui, e também muita religiosidade, tá? Mas muita religiosidade, muita religião e muita religião politeísta, diferente do que acontece no Ocidente. Não que a África não seja uma boa parte dela no Ocidente, mas diferente, uma grande parte politeísta, uma riqueza de cultura absurda, riqueza de idiomas que a gente ainda tem que conhecer, né, no continente. A África possui uma grande área de relevo, a maior parte do continente é de baixa altitude, isso aqui é exceção, né? Kilimanjaro já teve neve em todo o seu topo. Com o aquecimento global, ele tem diminuído, mas na verdade isso aqui é inverno e verão, tá? Então não se enganem, ainda é muito frio ali. Temos os termos usados, um deles é Maghreb. Maghreb significa, né, que é o que está ao pôr do sol. Então é o que está situado a oeste do Egito, basicamente na sol, a leste, quando passa para o Egito do lado de lá. Aqui vai vir invertido, tá? Espelhado.
Enfim, quando passa para o Egito, do lado de lá, aí fica a oeste do Egito. E fica poente. A hidrografia ela é carregada de rios de tudo quanto é tipo. Os rios da África, eles são basicamente rios encachoeirados, né? De corredeiras, como vocês vão ver aqui no último item. São rios, alguns perenes e alguns temporários. Com a seca, eles desaparecem, os rios temporários. Os rios perenes são aqueles rios permanentes. Bem, o destaque maior rio africano é o rio Nilo. Abrange os seguintes países: Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Etiópia e finalmente o Egito. É um rio importantíssimo porque corta o deserto do Saara, ele fica para a África como fica para o Brasil aqui no rio, o rio que nasce em Minas Gerais, deságua no Nordeste, chamado São Francisco. É muito parecido com o rio africano, o rio Nilo. Né? O São Francisco corta uma área semiárida e o rio Nilo corta uma área desértica. Ele é muito importante para os egípcios, que usam para tudo. Abastecimento de água e agricultura são as atividades mais importantes. Aqui o rio Nilo ele tem foz em delta, como vocês estão vendo nessa imagem. E aqui as diversas atividades ao redor dele que já tinha lá no Egito Antigo. E aqui o rio Nilo, a foz em delta, aqui dividido em dois, mas você pode ver que ele tem várias saídas. Né? Faz divisa com a Ásia aqui no Mar Vermelho. Podem ver que o Egito tem um pedacinho aqui no Canal de Suez, né? Com a Ásia. E no Mar Mediterrâneo, eles água no Mar Mediterrâneo carregando uma grande quantidade de minerais trazidos pelo seu leito, né? Trazidos ao longo do seu percurso. Então, um rio importantíssimo. Saliniza muito o Mar Mediterrâneo por isso. O que vai dizer aqui, a utilização da água, energia, transporte, abastecimento, atividade agrícola, principalmente o abastecimento e a atividade agrícola são as principais atividades. Represa de Assuã, produção de energia e a diminuição de espécies marinhas por conta da alta salinidade do Mar Mediterrâneo. Outros rios importantes, o Congo, que é um rio tropical importante, Níger, que é um rio que, vamos dizer assim, ele varia muito a sua quantidade de água ao longo do seu percurso, deságua no Golfo. E o rio Zambeze, que é um rio que deságua no Índico, muito forte. O problema da água da África é que ela passa por contaminação e ela é mal distribuída, como qualquer continente, como o africano, o próprio asiático, o próprio americano, que traz muita desigualdade social. Então, algumas pessoas têm recurso e a maioria delas não. Clima e vegetação na África. O clima segue a mesma tendência da vegetação. Aqui vocês têm o clima, né? Vocês têm aqui observação do clima e aqui a vegetação. Então, clima equatorial, mais quente, mais no centro da África. Né? Quente e úmido. Clima tropical, com uma estação seca e outra úmida, com a vegetação tropical, o que lá chamam de savana, aqui a gente chama de cerrado. Clima frio e frio de montanha. E o deserto do Saara, clima desértico, que segue a vegetação. A vegetação vai seguir a mesma linha do clima. Destaque aqui para dois climas mais amenos. Mediterrâneo, que acontece no sul e no extremo norte. Na África do Sul, propriamente, acontecem os dois climas um pouquinho mais frios. Subtropical, né? Muito parecido com o clima que acontece no sul do Brasil. E o Mediterrâneo, muito parecido com Portugal e Espanha. Clima tropical, temperatura média de 20 a 25 graus, duas estações bem definidas, árvores de pequeno porte, animais, leões, zebras. Isso aqui que vocês estão vendo é uma vegetação chamada baobá, né? Essa árvore aqui, e aqui embaixo um elefante. Clima equatorial ocorre na parte central, bastante quente, bastante chuva. Clima desértico, né? Ocupa 1/3 do território. 1/3 do território da África é deserto.
grande amplitude térmica, né? Variação do deserto de manhã, madrugada aquele frio violento, e logo quando sai o sol já começa a esquentar absurdamente, as temperaturas variam, como está aqui, ó, de 50 até 0 grau, horrível. Desertos mais conhecidos são Saara e o Kalahari, que monta essa paisagem absurdamente bacana. Né? Você pode ver que o rapaz está aqui na foto, como se estivesse no desertão, mas lá ao fundo, se você fixar os olhos aqui, você vai ver, não é ilusão, não é miragem de deserto, você vai ver que ele está bem próximo de uma cidade, possivelmente essa cidade está no oásis, né? E clima mediterrâneo predomina no extremo norte Maghreb, predomina no sul do continente, temperatura varia entre 15 e 20 graus centígrados. Essa foi a aula da África para o 9º ano. Meu abraço e que a gente passe esse evento aí com a maior tranquilidade do mundo e sem nenhum problema de saúde para todos. É o que eu desejo para a comunidade, para a Escola São Miguel. Muito obrigado, abraço.